Para tornar a história de um teatro verossímil, diferentes técnicas são utilizadas, seja em questões narrativas ou estéticas, de performance até estruturas de apresentação. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise das mais diversas técnicas de manipulação utilizadas no teatro. Através do artigo, estudar os aspectos técnicos, relacionando-os com qualidades formais e temáticas de uma narrativa, pesquisar e compreender o contexto e acontecimentos da época em que surgiram, comparando-as com elementos da contemporaneidade, baseado nas referências e influências de espetáculos teatrais. Parte do tema deste trabalho também visa estudar as influências dessas mesmas técnicas teatrais nos primórdios do cinema, ao final do século XIX, com renomados nomes como Georges Méliès, por exemplo. O que, no caso dos filmes, está intrinsecamente ligado com o poder de mediação de fatos e ocorridos de uma narrativa. E o teatro, desde o seu início, é capaz de levar o espectador a conhecer o mundo e embarcar em uma história. Teatro significa local onde se vê. Foi uma manifestação artística importante para o desenvolvimento da cultura grega. Também serviu de influência para outras culturas da antiguidade. Seu surgimento em Atenas se deu através da evolução dos ritos e festas em homenagem aos deuses. O deus em questão é Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Oculto nas colinas de Epidauro, a cerca de 160 quilômetros de Atenas, o teatro de 14 mil lugares tem deslumbrado plateias há 2.500 anos. Ele é um feito da engenharia. 55 fileiras com assentos de pedra construídas na encosta com tal precisão que o teatro possui acústica perfeita. O teatro grego marcou o surgimento da arte dramática e da representação. Chegou a ser ferramenta de discussão sobre a organização social, que tratava de temas como deuses, a ética e até política. E hoje é um dos legados culturais mais importantes do mundo ocidental. Ao longo dos anos, diversas técnicas, recursos e mecanismos foram criados e desenvolvidos para serem inseridos na dramaturgia, cada qual com sua especificidade e objetivo, seja em questões estéticas ou narrativas, visando a incorporação, construção e até manipulação, em um bom sentido, de uma experiência real. Dentre vários tipos podemos citar é o casamento perfeito entre a imagem e o movimento, oriundo da manipulação de bonecos, marionetes e objetos cênicos. Suas técnicas são qualificadas a representar figuras humanas, animais, robôs, criaturas fantásticas, entre outros diversos personagens, sendo capaz de dar a vida e torná-los personificados. Entre os tipos de bonecos estão os fantoches. É o tipo de boneco que pode ser calçado como uma luva na mão do manipulador. Normalmente é feito de tecido, onde o dedo indicador controla a cabeça, enquanto o polegar e médio os braços. Mas em alguns casos a cabeça pode ser esculpida ou modelada, feita de madeira, por exemplo. Marionetes, ou bonecos de fio. É o tipo de boneco controlado enquanto está suspenso por fios ou cabos conectados a uma estrutura de madeira, geralmente em forma de cruz, o que torna sua manipulação mais precisa.
Bonecos de vara. Neste tipo, uma vara ou um haste é acoplada a um boneco. Em sua execução pode-se obter movimentos delicados ou bruscos dependendo da aplicação e da abordagem, mas existem casos que são necessários mais de um manipulador por boneco. Bunraku. O Bunraku é uma técnica tradicional japonesa. É manipulada por 3 pessoas à vista do público com um contato direto com o boneco. E a coordenação entre aquele que manipula a cabeça e a sustentação com aquele que controla os braços e o que controla os pés traz a sensação de que há um quarto ator entre eles. Mamulengo. O mamulengo é um teatro popular brasileiro que apresenta a cultura nordestina. Em suas manifestações, os personagens mostram a rica expressividade da região. Os bonecos falam, dançam, brigam e até morrem. Eu represento o folclore brasileiro. Vou chamar meu amigo Benedito, que veio do Rio de Janeiro. Ele é meu amigo de fé, um pouquinho escurinho, da cozinha de café. Diz a todo mundo que é irmão do grande craque Pelé. Benedito! Que é? Vem cá que o pessoal quer lhe ver. Homem vendo o osso mesmo, chega correndo. Pronto, cheguei. Benedito, meu amigo velho, um abraço aqui no seu amigo João Redon. O teatro negro é uma técnica em que os atores não são visíveis ao público. Consiste em um cenário em câmara escura e um fundo negro, onde os manipuladores utilizam figurinos pretos. Assim, objetos e bonecos são manipulados, causando a impressão de que tudo em um palco possui vida própria. Utiliza-se uma iluminação estratégica, que realiza um jogo de luz e de sombra. Logo ali na esquina vai sorrir pra mim. Aqui, as projeções das sombras são realizadas com o corpo humano. No teatro de sombras, a manipulação das silhuetas de objetos e de focos de luz produzem imagens e movimento que ainda hoje remetem à ancestralidade. Para manipular as sombras, é necessária uma fonte de luz, uma tela ou uma superfície para a projeção e um objeto, ambos produzindo formas, silhuetas, texturas e imagens. Os bonecos também entram como mecanismos do teatro de sombras, assim como qualquer outro objeto cênico. É uma técnica que permite que uma grande superfície, um palco por exemplo, transforme-se através de efeitos de luz, projeção de imagens, de cenários vivos. Sua vertente se dá por meio digital, utilizando projeções a laser, projeções LED e outros efeitos especiais. Pode-se utilizar o 3D para criar planos e cenários tridimensionais. Além disso, a criatividade torna-se importante recurso e aliada para tal prática. Quando se trata de termos técnicos, existem algumas diferenças entre o teatro e o cinema. Mas o teatro serviu de grande influência para a sétima arte. Passed along the way. Well, I got down on my knees. Assim como no teatro, o cinema trabalha a identificação da realidade.
e com técnicas específicas, o cinema é capaz de brincar com a realidade em vários formatos. E para que se concretizasse, algumas figuras da história foram importantes. O cinema nasceu em 1895, quando os irmãos Lumière realizaram uma projeção a partir do que foi chamado de cinematógrafo, um aparelho capaz de filmar e projetar em 16 quadros por segundo. Com ele, eles exibiram pela primeira vez A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, sendo este considerado o primeiro filme da história. Com ele, os primeiros filmes foram produzidos e apresentavam cenas da vida comum e do cotidiano, principalmente em áreas externas, e apresentavam um único plano. Nem sequer tinham montagem ou edição. Georges Méliès foi um desenhista, escultor, mágico e ilusionista, pintor, ator, manipulador de bonecos e cineasta francês, nascido em 1861 e falecido em 1938. Considerado um dos artistas mais inventivos do cinema mundial e também o pai dos efeitos especiais. Georges Méliès utilizou de suas experiências do teatro, somado às filmagens em alta velocidade e múltipla exposição, para criar técnicas que viriam a ser os primeiros efeitos especiais do cinema. Além do seu envolvimento criativo, ele também escreveu roteiros de ficção, criou personagens e narrativas, adaptou clássicos da literatura, desenvolveu cenários e figurinos, entre outros. Sua principal influência do teatro é a posição fixa da câmera, sendo imóvel, com uma distância invariável, incidência angular uniformemente frontal e sempre na altura do peito e do olhar, sendo este o mesmo ponto de vista de quem assiste a um espetáculo. Seus filmes mais famosos são O Homem de Três Cabeças, de 1898, O Homem Orquestra, de 1900 e Viagem à Lua, de 1902. Não há como falar de influência teatral sem ressaltar figuras como Charles Chaplin e Buster Keaton. Buster Keaton foi um ator e diretor norte-americano, famoso por realizar façanhas em filmes de comédia. Muitas dessas cenas eram perigosas, o que influenciou astros atuais como Jack Chan e Tom Cruise. Entre suas comédias destacam-se O Enrascado, Marinheiro por Descuido, Sherlock Jr. e A General. Keaton é considerado um dos principais nomes do cinema mudo, junto a Charles Chaplin. Charles Chaplin foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês, também conhecido como Carlitos, seu personagem mais famoso. Ficou notabilizado por suas mímicas e suas comédias. Enquanto Charles Chaplin fazia um papel de vagabundo atrapalhado e malandro, expressando seus sentimentos através das mímicas, Buster Keaton se apropriou dos saltos, corridas e quedas arriscadas, interpretando o herói impassível, que mesmo quando fracassava, mantinha a mesma expressão séria. Ou seja, influenciados pela comédia, o cinema de Keaton e Chaplin explora a teatralidade mímica, os ritmos, os gestos de palhaço, que se apropria da linguagem do circo, associada à ironia e poesia do retrato crítico da sociedade, assim como em vários espetáculos. Uma menção honrosa para Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito.
Oh, e agora quem poderá defendê-lo? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Chespirito se inspirou nos mesmos recursos para criar uma comédia simples, porém inteligente, através de suas obras como Chaves e Chapolin. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Passando de George Méliès, a evolução dos efeitos especiais no cinema continuou. Logo, o teatro de bonecos viria a inspirar uma técnica conhecida como stop motion. Stop motion é a técnica de animação que utiliza a fotografia de objetos, fotograma por fotograma, frame por frame, com ligeiras diferenciações de posição ou formato dos objetos entre frame, para criar a ilusão de movimento e sequências. O artista que mais se destacou e aperfeiçoou a técnica foi Ray Harryhausen, considerado o mestre da arte da animação. Harryhausen foi um dos cineastas mais importantes do século XX. Ficou conhecido principalmente por suas obras de mitos, que era contada através da animação stop motion, como Fúria de Titãs, de 1981, e Jason e os Argonautas, de 1963. Ao longo do século XX, a técnica foi sendo desenvolvida e aprimorada por diversos diretores de cinema, e durante muito tempo foi base para os efeitos especiais em filmes que apresentavam robôs e até mesmo monstros. O King Kong, por exemplo, utilizou essa técnica. Além de Ray Harryhausen, outro grande cineasta lembrado por usar o stop motion, somando suas influências e inspirações do expressionismo alemão, Tim Burton. In a white room with black curtains near the station. A projeção mapeada já tinha sido utilizada no cinema para criar outros cenários em estúdios. Porém, eu acredito que seja possível criar um paralelo entre a projeção mapeada com a computação gráfica chamada Chroma Key. A tecnologia Chroma Key é um recurso que permite a substituição de uma cor sólida por outra imagem. Geralmente é um tecido azul ou verde. Essa técnica geralmente é usada para a gravação de vídeos em estúdios para inserção de um cenário virtual. Assim como na projeção mapeada, o fundo em Chroma Key permite inserir um personagem ou um ator em um cenário específico e diverso, e somado a outras técnicas, pode-se realizar algo incrível, como é o caso do clássico de Richard Donner, de 1978, Superman. Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? Sua produção envolveu um sistema de projeção frontal conhecido como Zoptic, plataformas e cabos de suspensão, miniaturas e, é claro, o Chroma Key. Sendo esta a produção mais cara feita na época, valeu muito a pena, pois foi graças a essas técnicas que o diretor Richard Donner e o inesquecível Christopher Reeve foram capazes de nos fazer acreditar que o homem podia voar. Nota-se que ambas as técnicas, em seus diferentes formatos, permitem reflexões acerca do papel, cada vez mais ascendente, da automação e mediação do teatro e do cinema, com seus impactos na contemporaneidade. Percebe-se então que essa linha de estudos, junto à repercussão das obras na sociedade, serve tanto como base para manipular uma mensagem, quanto uma proposta de outra realidade midiática. Dessa forma, é possível entender que obras teatrais e obras cinematográficas não são apenas um produto midiático do consumo, mas também manifestos artísticos de recriação,
de algo além do objeto de sua própria narrativa. Bom, e o que esperar daqui pra frente? O cinema continuará evoluindo. E o teatro, apesar de ter técnicas muito simples comparado aos efeitos digitais, continua a impressionar até hoje. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song